Rafaela, as gravações, elas estão sendo colocadas num canal do YouTube. Eu vou passar isso para vocês, certo? Daqui a pouquinho. Bem, na aula passada nós começamos a falar sobre tempo, né? Então, a gente falou de alguns problemas que dependem de sincronização de relógios, né? E a gente apresentou o problema que o tempo é medido a partir do relógio local do computador que hospeda o processo, né? E quando eu tenho sistemas distribuídos, eu tenho processos que executam em diferentes computadores hosts, né? Então tem processos que estão com referências temporais distintas, né? Então é muito difícil sincronizar a atuação, coordenar a ação entre processos, porque as referências são distintas e eu preciso estabelecer muitas vezes uma relação de causa e efeito entre diferentes eventos que ocorrem em diferentes máquinas. A gente fala um pouco, então revisitou o modelo de sistemas distribuídos e aí a gente trabalhou nessa perspectiva, né? A gente fala, apresentou o conceito de evento em um processo, né? A partir da execução de alguma ação local, de recepção e envio de mensagens. É fácil a gente ordenar eventos que ocorrem no mesmo computador, eventos do mesmo processo, ou eventos de processos que estão no mesmo nó hospedeiro, porque a referência temporal é única, então eu consigo fazer uma ordem total para esses casos, mas eu não vou conseguir fazer uma ordem total para eventos que ocorrem em máquinas distintas, né? Eu vou ter um limitante que é a distorção, a diferença entre a leitura de dois relógios, né? Como eu não sei exatamente de quanto essa distorção, eu só sei que os relógios eles têm uma referência dada a partir da oscilação de um cristal, e do relógio de software ele estima o tempo a partir dessa oscilação de cristal, ele gera uma referência temporal ali local, e eu sei que eu tenho um tempo do relógio perfeito, né? Isso que a gente pode se dizer, e a referência, na verdade o meu relógio ele pode ser mais rápido ou mais lento que o relógio perfeito. Então o que eu sei é que eu tenho o que a gente chama de drift rate, uma taxa de derivação, né? Então, por exemplo, eu posso contar um segundo a mais a cada 1 milhão de segundos que ocorrem de fato, ou um segundo a menos a cada 1 milhão de segundos que ocorrem de fato. Então, isso vai ser um drift rate na ordem de 10 a menos 6, né? A relação entre o desvio e o tempo decorrido, né? E a partir daí, então, eu posso ter dois relógios que eu sincronizo em determinado momento e aí depois eles continuam a se desviar. E aí eu vou deixar eles se desviarem por um tempo, depois eu sincronizo de novo. Deixo se desviar por um tempo, sincronizo de novo. Essa sincronização ela nunca vai zerar essa distorção, mas eu posso fazer esse movimento de tal forma que eu tenho uma distorção máxima. E então, se eu tiver eventos que ocorrem entre nós distintos e que a diferença temporal entre esses dois eventos for maior que essa distorção máxima, eu consigo ordenar esses eventos, né? E o grande lance disso é que se eu tenho sistemas em que eu tenho limites temporais conhecidos, tipicamente eu consigo prover uma distorção máxima pequena e eu consigo ter uma ordenação total, quase total, dos eventos que ocorrem em máquinas distintas, em processos que estão em máquinas distintas. Então, quando eu falo em sincronização de processos, tem muita relevância para sistemas síncronos ou para sistemas parcialmente síncronos, em que você consiga ter algum limite temporal na rede e que você consiga coordenar as ações de modo a ter uma distorção máxima controlada, pequena. Então, a gente falou algumas questões dos relógios.
E aí nós apresentamos o algoritmo de segmentação do Flávio Christian, que basicamente eu pergunto a hora, eu tenho um retorno, e a partir daí eu tenho um cálculo, esse retorno, esse tempo da viagem, né? Então eu pergunto a hora no meu tempo 1, tem um retorno no meu tempo 4. Eu fiz essa analogia lá com a ideia de vocês estarem lá no laboratório no Campo Salvador, irem na loja da Subway do Barbalho, voltarem, né? E aí eu digo assim, quanto você tem uma referência temporal que você mediu lá no Subway, mas quanto tempo foi para você para essa resposta chegar? Eu não sei exatamente o tempo da resposta chegar, mas eu sei do tempo que eu saí para procurar a resposta e até chegar com essa resposta. Então, eu digo, o tempo que a resposta chegou é metade desse tempo, né? Que seria esse T4 menos T1 sobre 2, a metade desse tempo. E aí eu vou usar, que é o tempo da viagem sobre 2, e eu vou pegar o tempo que eu obtive, mais o tempo da viagem sobre 2, aí eu tenho a estimativa que eu vou utilizar, né? E aí eu posso dizer assim, aí qual é o erro dessa estimativa? Aí tem algumas questões. O tempo da resposta, ele pode ter chegado no menor tempo possível, que é chamado de tempo mínimo. Então, eu teria, se foi no tempo mínimo, a resposta correta para o tempo atual seria t mais o mínimo, mas ela também pode ter ocorrido no maior tempo possível. Qual seria esse maior tempo possível? O tempo da viagem menos o tempo mínimo. Eu assumo que a pergunta foi feita no tempo mínimo e a resposta no resto do tempo devido. Então, seria t mais o tempo da viagem menos o mínimo. Então, eu estaria entre essas duas possibilidades. Quando eu faço esse cálculo, eu sei que o meu erro dessa resposta seria o tempo da viagem sobre 2 menos o tempo mínimo. E a gente vai fazer algumas considerações sobre isso. Ok? Então, deixa eu fazer isso aqui. A gente está no 145 no slide. Vamos usar aqui esse dashboard, whiteboard. Então, deixa eu voltar aqui. Então, imagine, gente. Aqui eu tenho uma referência temporal, né? E aqui eu vou ter P1, P2. Ok? Eu tenho P1 e P2. E aí eu vou ter a pergunta. Então, P1 pergunta para P2 qual é que horas são. P2 responde o horário, certo? E aí vamos colocar aqui algumas referências temporais. Visto aqui o tempo 1, onde P1 perguntou, foi 19 horas, 10 minutos, 30 segundos e 10 milissegundos. Esse é meu tempo 1.
E aí a resposta, ela chegou no tempo 4, 19 horas, 10 minutos, 30 milissegundos, 320... Não, 30 segundos, 320 milissegundos. Ok? E qual foi o tempo que P2 disse? Olha, P2 disse, olha, são 19 horas, 10 minutos, 34 segundos e 21 milissegundos. Essa foi a resposta de P2, ok? A primeira coisa que eu pergunto para vocês, qual é o tempo que demorou para a consulta ser feita, o tempo da viagem? O que é que vocês acham? Tentem me responder qual é o tempo da viagem. Hein? Vamos calcular aqui esse tempo da viagem. Tem, Ricardo. O tempo da viagem é o tempo entre você iniciar a pergunta e a resposta voltar. O tempo da viagem, para ser mais exato, é T4 menos T1. T4 menos T1. O tempo da viagem seria 310 milissegundos. Certo? Agora eu vou colocar aqui um dado para vocês. Certo, gente? O dado é o tempo mínimo entre você mandar uma mensagem e chegar para entre P1 e P2 é de 20 milissegundos. Então, aqui nosso tempo mínimo é 20 milissegundos. Isso significa o quê? O que é que isso significa para a gente? Vamos pensar aqui, ó. Primeira coisa, eu vou fazer o meu ajuste de que forma? O meu ajuste vai ser para T mais T da viagem sobre 2. Então, vou ajustar dessa forma. Isso significa o quê? Que o meu T1 vai ser quem? 19 horas, 10 minutos, 34 segundos. Quanto é o tempo da viagem sobre 2? 310 sobre 2 dá quanto, gente? 155, não é isso? Então, seria 176 milissegundos. Por quê? T da viagem sobre 2 é 155 milissegundos. E além disso, o que é que eu tenho aqui? 155 mais 21 milissegundos dá quanto? 176 milissegundos, não é isso? Ok?
Bem, e qual seria o erro? Eu tenho duas eu vou colocar aqui, gente, duas possibilidades de tempo, né? Se a mensagem chegar muito rapidamente, o T vai estar entre duas possibilidades: 19 horas, 10 minutos, 30 milissegundos. Se chegar muito rapidamente, vai chegar em quanto tempo? Vai chegar em 10 segundos mais 20 milissegundos. Vai chegar em quanto tempo, gente? O que é que vocês acham? 30 milissegundos, né? Pronto. Na verdade, não é 20, né? 30, é 21, né? Então, 31 milissegundos. Desculpe. É 21 milissegundos. Então, é 21 mais 20 milissegundos. Vai chegar em 41. Então, se a mensagem chegou no menor tempo possível, o T1 vai ser 19 horas, 10 minutos, 30 segundos, 41 milissegundos. 30 minutos não, 34 minutos. Deu 34 segundos, 41 milissegundos. Ok? A outra opção seria o quê? Seria chegar no pior tempo possível. Qual o pior tempo possível? Seria 310, que é o tempo da viagem, menos 20 milissegundos, 290. 19 horas, 10 minutos, 34 segundos, 21 mais 290. 21 mais 290 seria o quê? 19 horas, 10 minutos, 34 segundos, 311 milissegundos. E aqui, só para deixar a memória de cálculo, aqui seria 21 mais 20, né? 19 horas, 10 minutos, 34 segundos, 41 milissegundos. Bem, gente, então eu tenho essas duas possibilidades de limites temporais. Para as duas possibilidades, é muito fácil de calcular o erro. Então, no pior caso, eu teria 176 menos 41 dá 135. 311 menos 176, 135. No pior caso, eu vou ter aqui que meu erro seria a estimativa, né? Menos o limite inferior, ou o limite superior menos o limite menos a estimativa. Então, por exemplo, T1 máximo menos o T1 que a gente teria, né? Ou então T1 menos o T1 mínimo. Em qualquer um dos casos, eu vou ter aqui, posso botar aqui, por exemplo, ponto 176 menos ponto 41, que dá 135 milissegundos. Então, eu vou ter isso, certo?
E aí, o que é que falta? Aí vem uma questão. O que é que eu quero dizer, gente, com isso? Eu quero dizer com isso que neste ambiente em que o tempo mínimo de resposta na rede é 20 milissegundos, o P1 fez uma consulta em 19 horas, 10 minutos, 30 segundos e 10 milissegundos e obteve a resposta 19 horas, 10 minutos, 30 segundos, 320 milissegundos, significa que esta resposta que ele obteve, que foi 19 horas, 10 minutos, 34 segundos, 21 milissegundos, ele vai, a partir do que ele conhece do ambiente, ajustar para o relógio para que valor? 9 horas, 10 minutos, 34 segundos, 176 milissegundos. Eu vou ajustar para isso. Então, o valor que eu vou escolher para ajustar o relógio de P1 vai ser esse. Ok? Mas essa minha escolha, ela poderia ter sido também 19 horas, 10 minutos, 34 segundos, 41 milissegundos. Se eu assumir o melhor caso, que minha rede respondeu rapidamente, ou se eu assumir que a minha rede não respondeu rapidamente, poderia ser 19 horas, 10 minutos, 34 segundos, 311 milissegundos, se ela respondeu tardiamente. Não tem como eu saber em quanto tempo minha rede respondeu, se respondeu rápido ou respondeu lento. A única coisa que eu posso saber é que, no máximo, neste momento que eu fiz o ajuste do meu relógio, o erro entre o relógio de P1, a distorção entre o relógio de P1 e o relógio de P2, neste momento aqui, essa distorção, ela está dada como, no máximo, 135 milissegundos. Eu vou assumir aqui que a minha distorção, que a minha está no máximo, vou chamar aqui até de distorção. Cento e setenta e um, 176 menos 41, 135 milissegundos. É isso que eu tenho para saber. Bem, gente, aí eu vou colocar uma coisa para vocês. Vocês estão acompanhando esse raciocínio? Espero que sim. Bem, suponha agora que o drift rate... O que é que seria o drift rate? A drift rate seria da ordem de 10 elevado a menos 6. Ou seja, a cada 1 milhão de segundos, o meu relógio atrasa ou adianta 1 segundo. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque eu quero saber o que é que eu tenho que fazer para, no máximo, de quanto em quanto tempo eu tenho que sincronizar os relógios para que, no máximo, a distorção fique em 300 milissegundos. Certo? Então, se a distorção máxima for igual a 300 milissegundos,
300 menos 135 vai dar quanto? 300 menos 135, ela dá 165, não é isso, gente? Guarde esse número. Ok? O que é que eu tenho que fazer agora? O que é que eu estou pensando? Se a cada 1 segundo eu atraso 1 milhão, a cada... Quanto eu vou atrasar aqui? 1 milissegundo. Eu atraso 1 milissegundo depois de 1 milhão de milissegundos. Eu vou atrasar... Na verdade, atraso ou adianto. Eu vou atrasar ou adiantar eu vou atrasar 165 milissegundos depois de quanto tempo? Na verdade, como eu atraso ou adianto, então a gente vai colocar aqui que a distorção. Porque um pode estar atrasando 1 milissegundo, outro pode estar adiantando 1 milissegundo. Então a distorção aí eu vou colocar de 2 milissegundos. Então eu vou fazer uma regra de 3 aqui. Esse 1 milhão de milissegundos aqui. Essa proporção que eu vou ter, se eu for calcular 165 vezes 1 milhão, dividido por 2. Sabe o que é que isso dá? Isso vai dar aí 82.500 milissegundos. Desculpe, segundos. Se você fizer essa regra de 3, isso vai dar 82.500 segundos. Aí você faz as contas. Quantos segundos tem uma hora? 60 vezes 60, 3.600. Quantos segundos tem um dia? Quantas horas tem um dia? 24. 24 vezes 3.600. 86.400. Certo? Se eu for fazer o cálculo aí, isso vai dar aí aproximadamente 82.500 dividido por 3.600. Isso dá 22 horas e 54 minutos, aproximadamente. O que é que eu estou dizendo aí para vocês, gente? Que por esse esquema, se eu não tiver errado nenhuma conta, né? Mas assim, por esse esquema, bastaria que a gente
a cada 22 horas, menos do que esse tempo aí, de 22 horas e 54 minutos, a cada 20 horas, por exemplo, se eu sincronizar novamente os relógios, eu vou garantir que a minha distorção máxima fique em 300 milissegundos. Então, eu consigo determinar o máximo dessa distorção, certo? Baseado na medição da rede, do que eu conheço, do atraso do drift rate, do atraso entre os relógios, de quantos relógios se desviam do outro, né? Eu posso calcular. E por que que isso é interessante? Por que que isso é interessante, gente? Isso é interessante por o seguinte motivo. Se você tiver dois processos, um evento acontece nesse processo, outro evento acontece nesse outro processo, e você diz que a diferença temporal entre esses dois processos é maior do que essa distorção máxima, então você pode dizer que esse processo A, esse processo que tem um evento, esse evento do primeiro processo, ocorre antes do evento B do segundo processo. Você pode dizer isso, certo? Agora, se a se A e B, a diferença temporal medida a partir dos relógios aqui, sincronizando em tudo, for menor do que essa distorção máxima, você não tem como fazer essa afirmativa. Tá claro?
Imagine que você tem um ambiente assíncrono, um ambiente como a internet. Se você tiver um ambiente como a internet, possivelmente aquele tempo da viagem ele vai variar bastante. Quando você fizer os cálculos, você vai ver que no momento que você fez a pergunta e teve a resposta, se você for calcular aquele erro, aquela distorção ali inicial, pela sincronização, você vai ver que ela já vai ser muito alta. E aí não tem como você, mesmo você fazendo sincronizações muito frequentes, você obter uma distorção máxima entre os relógios que seja pequena. Né? Você vai obter, sei lá, em alguns cenários, uma distorção entre os relógios da ordem de segundos. E aí é muito mais complicado você tentar ordenar eventos que ocorram em máquinas distintas com essa distorção da ordem de segundos ou da ordem de minutos, por exemplo. Então, vai acontecer situações onde eu não consigo sincronizar corretamente os relógios, ou mesmo que eu sincronize, isso não vai ter muita valia para mim, porque o erro de distorção vai ser muito grande. E então, um pesquisador chamado Leslie Lamport, a gente vai falar muito dele, ele propôs, em 78, a gente pensar em mecanismos para a gente ordenar eventos em processos sem depender dos relógios físicos. E aí ele traz um conceito chamado de ordenação causal. O que é que vem a ser ordenação causal? Eu vou ordenar eventos dependentes em diferentes processos. E aí eu trago dois conceitos. Dois eventos em um processo P1 ocorrem em uma ordem. E o envio de uma mensagem ocorre antes da sua recepção. A partir dessas premissas, eu vou ter uma relação chamada ocorre antes, happened before. Se E ocorre antes em P1, que é linha, então E vai ocorrer antes, que é linha, no sistema como um todo. Para qualquer mensagem M, se send M é um evento, e receive M é um evento de recebimento, send de envio dessa mensagem, o envio ocorre antes do recebimento. Se é linha e é duas linhas são eventos, ocorre antes de linha e a linha ocorre antes de duas linhas, vai ocorrer antes de duas linhas. Então eu vou ter isso aqui, ó. A ocorre antes de B, B vai ocorrer antes de C ocorre antes de D ocorre antes de F. Também ocorre antes de F. E por transitividade, A ocorre antes de F. Eu consigo dizer alguma coisa sobre o que ocorre primeiro, A ou E? O que é que vocês acham? Quem ocorre primeiro, A ou E? Você está vendo todos os processos, só que a gente não tem a gente não é Deus, a gente não consegue ver os processos todos ao mesmo tempo. Então, baseado nas informações que eu tenho dos processos, eu não tenho como dizer que A ocorre antes de E. Eu posso dizer somente assim, ó, eu digo que A e E são concorrentes. Eu vou representar como linhas paralelas. A é concorrente a E. Certo? Então, eu posso dizer que A ocorre antes de F, que E ocorre antes de F. Eu consigo fazer essa relação, mas entre A e E eu só posso dizer que eles são concorrentes. Da mesma forma de B com E, C com E e D com E. Não tenho como fazer essa relação. A e D, eu posso dizer, porque eu tenho uma transitividade aí, então A ocorre antes de D. Certo? Ok? Então eu consigo fazer essas inferências aí.
E a partir dessa ideia, Lamport ele propôs uma referência, um conceito de relógio que fosse diferente do relógio. Qual o conceito que Lamport propôs? Lamport propôs um conceito chamado de relógio lógico. Então, a ideia do relógio lógico é um contador de eventos. Toda vez que ocorrer um evento no processo, eu aumento o contador. Só que tem uma particularidade que é o seguinte: se eu receber alguma mensagem de um processo que o contador dele estava no tempo 3 e eu estou no tempo 1, eu vou para o tempo 2? Não. Porque aquela mensagem ela foi gerada no tempo 3, então o tempo não volta. Então, para manter a coerência, se eu receber a mensagem que veio do tempo 3, eu avanço não para o tempo 2, avanço para o tempo 4. Como é que isso funciona? Então, aqui, ó, processo P1, contador de eventos 1, 2. P2, o contador estava em 0. Quando receber a mensagem do tempo 2, ele avançou para o tempo 3. Ocorreu um novo evento, que é o evento D. 3 para 4. P3, primeiro evento no tempo 1. Chegou a mensagem que veio do tempo 4, avancei para o tempo 5. Certo? Então, a ideia basicamente é essa. Certo? Eu vou colocar agora para vocês um novo whiteboard. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Não achei um jeito prático aqui, mas vamos lá.
Vamos agora fazer aqui. Deixa eu ajeitar aqui esse desenho. Vou fazer aqui um exercício para vocês. Vamos ver aqui, eu tenho 3 processos, né? Vou botar aqui. P1. P2. E P3. Isso aqui é muito mais rápido numa... E aqui eu vou fazer aqui alguns eventos. Vou fazer aqui alguns eventos, algumas mensagens. Pronto, eu fiz aqui algumas mensagens. Aqui o evento A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K,
L, KL, M e N. Ok. Eu quero que vocês me digam o relógio lógico de cada um destes eventos, associado a cada um desses eventos. Eu vou dar aí para vocês uns 5 minutos. Aí depois eu quero que vocês coloquem aí no chat o que é que vocês acham. Tipo assim, por exemplo, A1, B2, certo? Por assim dizer. Ok? Então vou dar um tempinho aí, 5 minutos para vocês fazerem.
Conseguiram fazer? Eu coloquei aí, ó, A1, B2. Tente propor aí, gente. Mais 2 minutinhos. Vamos lá, gente. Então,
A gente tem a relação aí de acontece antes, né? No mesmo processo, A acontece antes de B, que acontece antes de C, que acontece antes de D. Certo? Mas a gente também tem que acontece antes de F, que acontece antes de G, que acontece antes de H, que acontece antes de I, que acontece antes de J. E também que K acontece antes de L, que acontece antes de M, que acontece antes de N. E agora, envolvendo diversos processos, A acontece antes de B, que acontece antes de F, que acontece antes de G, que acontece antes de D. E ainda, A acontece antes de B, que acontece antes de F, que acontece antes de G, que acontece antes de H, que acontece antes de M, que acontece antes de N, que acontece antes de J. Então, eu vou ter essas relações aí. Agora vamos ao relógio lógico. A, o primeiro evento, A é 1, B é 2, certo? C é 3, certo, gente? Isso eu posso dizer tranquilamente. É 1 também. F vai ser o quê? 2 ou... Não pode ser 2, porque F é o recebimento da mensagem que veio do evento B, que era 2. Então, F passa a ser 3. E, por consequência, G é 4. E D, que foi o recebimento de G, tem que ser 5, porque apesar de C ser 3, G é 4. Então, D vai ser 5. H veio depois de G, então H também é 5. I é 6. Agora vamos fazer aqui, ó. K, primeiro evento de P3 é 1. L é 2. M veio depois de H, que era 5. Então não vai seguir o L, que é 2, vai ser 6. N, 7. E o J não vai seguir o I, que era 6. O J veio depois do N, que é 7. Então, o J passa a ser quem? 8. Ok? Então, se a gente for pensar em relógio lógico, eu vou ter isso. Uma coisa interessante, gente, eu consigo ver pelas relações aí de precedência que A acontece antes de N. Se eu for ver o relógio lógico de A, é 1. O relógio lógico de N é 8. 8 não, desculpa, é 7. Então, eu sei que se A acontece antes de N, o relógio lógico de A é menor que o relógio lógico de N. Isso aí eu consigo verificar. Agora, a relação contrária não necessariamente é verdade. Por exemplo, eu não consigo estabelecer uma relação entre K e D. Não tem relação entre K e D. Apesar do relógio lógico de K ser menor do que o relógio lógico de D, eu não posso dizer que K acontece antes de D. Certo? Então, o relógio lógico ele não permite, somente com o relógio lógico, a gente inferir causalidade. Certo? A gente vai falar na próxima aula como é que a gente resolve essa questão. Utilizando um outro recurso a partir do relógio lógico, chamado relógio lógico vetorial.
Ok, gente? Então, por hoje é só. Bom final de semana para vocês.